humanos e não humanos. Estamos novamente aqui para mais um programa. Hoje a gente vai falar com duas terapeutas incríveis. Primeiro a gente vai falar com a Denise. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. Nós somos do Querer e Ser, direto para as rádios Soulcast Web Rádio e Paranormal.plus. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz e honrada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Tem gente do Japão, Tem gente de então todo lado. boa tarde, um ótimo dia para todo mundo. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação da Denise e vamos lá. A Denise é mentora e terapeuta existencial, palestrante e criadora do método Clara, especialista em clareza, propósito e alinhamento de vida. Guia mulheres que se sentem perdidas a reencontrarem sua essência, transformando ansiedade, sobrecarga e insatisfação profissional em clareza, propósito e alinhamento de vida, através de autoconhecimento, reprogramação mental e equilíbrio emocional e energético. Também realiza palestras e workshops em sua empresa, levando saúde emocional e bem-estar no ambiente de trabalho. Então vamos lá, Denise, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, meu trabalho hoje, ele tem muito a ver com a minha história mesmo. Porque teve um momento da minha vida, e eu acredito que a pandemia foi um disruptor na minha vida, mas não só na minha vida, né, de muita gente. Que fez a gente parar, pensar, refletir muitas coisas. Eu vim de uma formação profissional da área da educação física, de mais de 20 anos, só que dentro de mim existia uma insatisfação. Não que eu não gostasse, mas é que faltava alguma coisa. Era uma coisa do tipo, que mais? Só que com 20 anos na área, eu não sabia que caminho seguir. Eu não tinha clareza do que fazer profissionalmente. E aí a pandemia foi esse momento que deu tempo de parar e começar a buscar isso. Então, a primeira coisa veio desse mergulho interno profundo, que é o autoconhecimento. A gente começa a descobrir o que realmente faz sentido, quem somos nós, o que eu quero, quais são as minhas questões que precisam ser trabalhadas, medos, todas as questões relacionadas à nossa existência. Por isso que eu falo muito de terapeuta e mentor existencial, porque é sobre a gente, é a nossa existência aqui. Sim. E aí eu comecei a fazer vários cursos de autoconhecimento e comecei a ver ali uma possibilidade. Depois eu fui migrando para a área de saúde integrativa, que já estava dentro da área de saúde, só que começava a enxergar a saúde de uma forma mais completa, mais integral, né? Então, eu busquei formação na área de saúde quântica, ortomolecular. E eu fui indo, até que eu comecei a fazer um curso, eu fiz um curso de análise existencial. E esse curso, que é uma formação para ajudar as pessoas a se reencontrarem, a terem clareza sobre si, da sua missão, do seu propósito, que me trouxe até aqui, que é o que eu faço hoje. Então, através desse meu processo de busca de clareza, de quem eu sou, minha missão, meu propósito, eu entendi, vivi tudo isso, passei por tudo isso, e aí, hoje, é o que eu quero fazer, ajudando as mulheres, as pessoas a se reencontrarem, a reencontrarem seu propósito, a saberem quem são, qual que é o caminho, o que elas estão fazendo e elas precisam fazer alinhadas com quem elas nasceram para ser, alinhadas com o que elas vieram fazer, com a missão, propósito. Porque quando a gente tem essa clareza,
de quem a gente é, o que a gente veio fazer, a gente age alinhada com isso, tudo o resto flui com muito mais naturalidade, porque a gente entra no fluxo da vida. Sim. Quando você dá o primeiro passo, o universo abre as portas, né? Exatamente. E por que você acha, Denise, que tantas pessoas hoje estão se sentindo perdidas? Mais do que nunca, né? A gente vê muita crise, muita doença mental, muito desespero. As pessoas, eu vejo algumas pessoas muito desesperadas dentro do seu trabalho. Como você enxerga isso? Eu acredito muito que está justamente nessa falta de clareza de quem é e do que veio fazer. Porque quando você vive para atender as expectativas externas, os padrões da sociedade, hoje a busca muito pelo ter, muito de se encaixar dentro do que os outros, uma sociedade, diz para você que o que você tem que ser e se encaixar. E olha só que interessante. A gente quer ser igual a todo mundo, as pessoas querem estar dentro desses padrões da sociedade, mas é uma sociedade totalmente disfuncional e doente. Totalmente. E todo mundo quer se encaixar dentro desse padrão, desse molde. Mas acho que isso vem do nosso lado animal, né? Porque a questão da tribo, do grupo, de você... Do pertencimento. De você ter que, né? Estar em um grupo ou estar em num núcleo, né? Eu acho que isso cai no que você está falando. Quando você sabe o propósito, que você descobre realmente quem você é, o que você está fazendo, o que você veio para fazer, né? Você não precisa pertencer a grupo nenhum. Exatamente. Você se pertence, né? Você só precisa ser quem você é. Exatamente. E quando eu falo, né, de entender sobre a nossa existência, é a gente entender o quê? Nós, seres humanos, nós temos essa questão do pertencimento. Nós somos esses seres sociais. Sim. Então, existe necessidades, enquanto ser humano, de estar com pessoas, de ser aceitos, né, de se sentir amados, uma necessidade de segurança. Essas são as 4 necessidades básicas do ser humano. E quando a gente não tem consciência disso, muitas vezes a gente faz de tudo para ter essas necessidades atendidas, a qualquer custo. Né? Nem que custe a sua saúde. Exatamente. Né? Nem que custe sua infelicidade, nem que custe você escolher uma profissão que não faz sentido para você, para atender os pais, para atender a sociedade, porque traz status, reconhecimento, poder, dinheiro. Mas, em algum momento, a sua alma, o espírito, o que eu chamo de essência, vai te chamar para você se alinhar com o que você veio fazer e com quem você nasceu para ser. E é justamente nesse momento que vem a crise. Aí a vida cobra. Aí a vida cobra, te balança, te traz situações para você olhar para dentro e começar a buscar o que faz sentido para você. Exatamente. E eu sempre falo que tem uma frase que eu gosto muito, que é: nada na vida é em vão. Tudo é bênção e lição. Inclusive, todos os seus desafios. Eles são ensinamentos que a vida te traz, oportunidades para você evoluir. Porque a gente está aqui para evoluir, como ser humano, principalmente. Então, a vida sempre vai te trazer desafios para que você se torne um ser humano melhor. E aí, todas as vezes que a vida te trouxer esses desafios, você tem que parar e se perguntar: o que a vida
quer que eu aprenda com isso, o que eu preciso aprender com isso. E é muito nisso, né, nesse sentido. Isso muda totalmente a forma de enfrentar esses desafios, porque você sai de um lugar de sofrimento e de dor e começa a entrar num lugar de ação, de autorresponsabilidade. De autoanálise, autoconhecimento. Exatamente. Né? E é isso que vai te levar para frente. Né? E não ficar, ai, porque eu, coitadinha de mim. Isso também é clássico, né? Clássico. Vitimização. A vitimização. Isso é muito importante, você está dizendo, porque normalmente acaba caindo naquele ciclo vicioso, né? Sai do ciclo, ele se repete e volta, e volta, e volta. Então, acho que a orientação nesse sentido é muito importante também. Aprender a ver, né? Ler essa questão e fazer diferente. E assim, a gente pode ver isso em diversas áreas da nossa vida. Pessoas com relacionamentos, por exemplo, têm um relacionamento abusivo muitas vezes, sofre, termina com aquele relacionamento. Vai se relacionar novamente? Repete o mesmo padrão. Tem, de novo, um relacionamento difícil. A pessoa se permite passar por aquilo, porque muitas vezes tem uma ferida de rejeição, de abandono, de não se sentir amada. Então, ela busca isso no outro. E aí, se ela não entende isso e busca essa cura, esse autoamor, esse resgate interno, né, através de processos terapêuticos, ela vai continuar repetindo esse padrão. A mesma coisa acontece questão profissional, questão de dinheiro, acontece com filhos, né, em todas as áreas da nossa vida, com saúde, porque muitas vezes as pessoas sabem que precisam se alimentar bem, que precisam fazer exercício, mas não conseguem no dia a dia realizar aquilo, porque tem questões internas que precisam ser olhadas, trabalhadas, identificadas. E aí existem, hoje em dia, inúmeras formas de você lidar com todas essas questões, né? E a gente trabalha com terapias, diversas terapias, inclusive energéticas, terapias sutis, que auxiliam nesse processo de uma forma muito mais acolhedora e respeitosa com você mesmo, mas que também trazem resultados muito significativos, rápidos. São terapias, né? Diversas terapias hoje em dia trazem essa possibilidade. Muito interessante, quer dizer, trabalha num todo, né? E vai na causa, né? Então, acho que a eficiência acaba sendo muito maior, né? Eu falo que quando a gente tem dor de cabeça, é um exemplo clássico, a gente vai lá na farmácia e compra um remédio para dor de cabeça. Não vou citar o nome, né, porque todo mundo conhece, não preciso fazer propaganda. Certo. Mas a gente vai lá e toma um remedinho para dor de cabeça, um analgésico. Pouco tempo depois, a dor de cabeça volta. E se você não entende o que está causando essa dor de cabeça, você vai continuar tomando o remédio, mas ela continua ali, aparecendo de tempos em tempos. Então, você precisa descobrir qual é a causa, qual é a raiz, como você disse, dessa dor de cabeça. E assim é na nossa vida. Assim é com todas as nossas questões internas. E trabalhar muito essa questão emocional, trabalhar programas mentais. Hoje a gente já sabe que nossos comportamentos de hoje, que a gente traz na nossa vida adulta, muitas vezes, a grande maioria, é formada ali na primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Olha que coisa absurda! A gente traz comportamentos de crianças até os 7 anos para a nossa vida adulta. Uma criança que não tem os conhecimentos necessários, a consciência, todo o entendimento, que a partir da experiência dela, do que ela viveu, dos traumas dela, criam significados que a gente carrega até hoje.
Você vê, né? Não tem nem desenvolvimento neurológico e cognitivo. Exatamente. Até os 7 anos. Até os 7 mais, né? anos. E a gente carrega isso pro resto da vida. Deixa a criança, nossa criança, muitas vezes a nossa criança ferida, guiar toda a nossa vida. E essa criança ferida, cheia de traumas, muitas vezes que não teve reconhecimento dos pais, ou que teve uma família disfuncional, ou que aconteceram coisas ali que ela não tinha capacidade, condições emocionais de lidar com aquilo. Ela cria uma certa interpretação, ela absorve essa interpretação, isso gera um programa mental nela, uma crença, várias crenças, na verdade, limitantes, que vão seguindo com ela para o resto da vida. E aí, de onde vêm essas crenças limitantes? Muitas vezes vem dessa primeira fase da vida. E acho que a grande maioria das pessoas não traz isso, mas inconsciente, né? Totalmente da importância inconsciente. das terapias para trazer isso para a consciência, né? Totalmente inconsciente. E é isso. Muitas vezes, sem um processo terapêutico profundo de análise, você não vai ter consciência disso. E essa relação entre a ansiedade, a sobrecarga emocional e o desalinhamento do propósito? A gente está vivendo, assim, está todo mundo saudável, né, emocionalmente. Saúde mental. Tá tudo. Saúde mental e emocional têm sido questões bastante sérias e importantes na sociedade de uma forma geral. Muitas vezes, até a gente, na nossa vida, no dia a dia, passa por situações que eu falo que se a gente não tivesse esses conhecimentos e essas ferramentas que a gente tem hoje, seria muito difícil. Se não fosse terapeuta... Exatamente. Já teria surtado algumas vezes. De vez em quando eu surto ainda. A gente surta, mas volta. É. E também procura ajuda, que eu falo que todo terapeuta também precisa ter um terapeuta para chamar de seu. Precisa, é necessário. E eu acredito que essa questão emocional e mental está muito relacionada com essa desconexão interna. Essa falta de clareza e de conhecimento de quem você é, do que você veio fazer aqui. Então, acho que esse é o primeiro passo, porque é você tentando lidar e atender todas as expectativas, fazer tudo o que você precisa fazer, todas as tarefas, as demandas, principalmente da mulher, né? A gente está no mês da mulher, e a mulher tem uma demanda muito grande de vida. E você querer atender expectativas ou buscar coisas de fora. Então, eu acredito que a principal causa seja essa. E a segunda é a falta de conhecimento mesmo. Conhecimento interno e conhecimento de técnicas que podem te ajudar no dia a dia a lidar com essas emoções, com essas questões, com os desafios da sua vida. Porque os desafios, eles sempre vêm. Sim, querendo ou não. Querendo ou não, se a gente está aqui encarnado, isso faz parte da vida, vem junto com o pacote. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente também aprende o que causa que desencadeia esses gatilhos, como a gente reage a todos esses estímulos externos, e aí a gente vai buscando formas de se autorregular. E pode ser através de respiração, uma simples respiração. Pode ser colocando o pé na terra, na grama, para fazer o ground. Pode ser contemplando a beleza da natureza.
Pode ser através de técnicas de meditação, são várias técnicas de meditação. E aí eu vou falar para quem é ansioso e fala, eu não consigo meditar. Quem fala isso é quem mais precisa meditar, né? E aí é só achar uma técnica que você se adapta, se adequa melhor. As pessoas acham que meditar é sentar, cruzar as pernas e não pensar em nada. Nada e ficar em silêncio absoluto, não necessariamente. Né? Então, existem diversas técnicas e ferramentas que podem ajudar as pessoas na inteligência emocional, né? no autocontrole, questão mental. Então, também é um processo. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre a Clara? Vou explicar um pouquinho melhor para a gente. Eu criei o método Clara, que é um processo terapêutico, é um caminho mesmo de autoconhecimento, onde a gente passa... faz uma investigação profunda e um autoconhecimento profundo sobre quem é você em essência, qual é o seu propósito, o que você veio fazer aqui. A gente trabalha também crenças limitantes, esses programas internos que você tem agora, identifica tudo isso e aí faz uma reprogramação. Eu trabalho também no Clara questões emocionais, e aí vem muito sobre essa raiz do medo, que muitas vezes paralisam as pessoas, a raiz da ansiedade, né? Por que que você está tão ansiosa? Todas essas questões emocionais. Trabalho também a criança ferida. A gente vai lá porque sempre tem questões muito importantes para a gente revisitar essa infância, identificar ali o que precisa ser olhado e ressignificado. Tem uma sessão também de conexão interna, as pessoas aprenderem a se ouvir, a ouvir o que sua alma está pedindo, sua essência está pedindo para você. Você tomar decisões a partir da sua essência e não através do mental. São coisas completamente diferentes. Sim. E que, assim... O resultado também, né? É totalmente diferente. Quando você aprende a se conectar e a escutar o que sua alma está pedindo, sua essência. Porque a nossa essência, ela sabe. Ela é fonte de sabedoria absoluta e está conectado com tudo. E aí, quando a gente aprende a fazer essa conexão, tudo muda. E, por último, faço um plano de ação. Isso é legal. Alinhado com quem você Pós-terapia. Exatamente, com quem você é, com o que faz sentido, com tudo que a gente levantou. É como se fosse mesmo um direcionamento ali do seu caminho. Que bacana. Denise, fala pra gente os seus contatos, sua rede, como que as pessoas vão te achar. Meu Instagram é Denise Terra, Denise com Z. Eu tenho sempre que falar isso. Pode entrar por lá e mandar uma mensagem e a gente conversa. Assim, eu quero agradecer muito a oportunidade. E eu fiz uma mensagem final, eu posso ler uma mensagem pode aqui? Quando eu estava me preparando para isso, me veio essa mensagem, eu queria deixar esse recado, em especial para as mulheres, em homenagem ao Mês da Mulher. Eu acredito profundamente que não existe mulher perdida, existe mulher desconectada de si. E quando uma mulher se desconecta da própria essência, a vida começa a apertar. Vem a ansiedade, a sobrecarga, a insatisfação profissional, a sensação de estar atrasada e perdida. Mas isso não é fracasso, é chamado. Clareza não é algo que cai do céu, é uma construção interna, é uma decisão, é querer melhorar, mudar, assumir responsabilidade e se escolher. E quando uma mulher ganha clareza sobre quem ela é, o que faz sentido e qual o próximo passo, ela não só muda de trabalho, ela muda de frequência, ela muda de posicionamento e ela muda de vida. A clareza tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Quando você tem clareza do seu propósito, você vive de forma alinhada com a própria verdade.
E quando você se alinha, a vida responde. Se existe algo que eu gostaria de dizer para quem está ouvindo isso aqui e que levasse para a vida hoje você não está perdida. Você não é fracassada ou incapaz. Você está buscando clareza, que começa no momento em que você decide se conhecer profundamente. E quando você tem clareza, tudo muda. E você